Geração Coca-Cola. Acho que essa música todo mundo já escutou, né? Se você é muito jovem e ainda não, fica aí a dica para você escutar pela primeira vez essa música que transcende o seu tempo e ainda continua mais atual do que a gente imagina. Não sei se é a grande música do primeiro disco da Legião Urbana, lançado há 40 anos atrás, né, em 1985, mas talvez seja aquela que, se não foi a que mais fez sucesso à época, é aquela que talvez mais tenha permanecido. Acho que ela e Será disputam aí esse lugar. Esse vídeo aqui vai ser uma breve análise. Como eu já disse em outros vídeos, eu estou fazendo um trabalho de uma viagem literária através do rock dos anos 80 de Brasília, o rock de Brasília, mais especificamente falando. E li muita coisa, tive que reescutar muita coisa, tive que revisitar muito da minha infância, da minha adolescência. Então eu falei, vamos aproveitar esse material também e colocar aqui no YouTube para quem, enfim, alguém pode se interessar também. Eu vou fazer análise desse disco por inteiro, mas eu destaquei duas músicas para fazer vídeos só comentando elas, porque eu acho legal de chamar a atenção justamente para essa dimensão atemporal que tem algumas das músicas da Legião, muito em virtude das letras, né, do Renato Russo, que era quem compôs acho que todas as letras da banda. Esse é sobre geração Coca-Cola, né, que é, sei lá, se é essas letras que se dão aí para gerações, eu não sei se é a geração X, que é a geração Coca-Cola. De certa maneira eu acho que a geração Coca-Cola ela vai abarcando todo mundo que vem depois, né. Porque o que é a geração Coca-Cola, né? Então, quando você escuta música, né, você tem ali no primeiro disco, a música saiu muito amansada, tá? Se você quiser escutar versões mais cruas e mais próximas de quando ela foi composta, no final dos anos 70, você tem uma opção que é no disco da Legião Urbana, do especial dos 30 anos, tem algumas demos, algumas versões em que a coisa tá mais punk, mais rock and roll. Eu prefiro do que a que está no disco, foi muito amaciada. Tem um disco do Capital Inicial que é só com as músicas do Aborto Elétrico, que é a banda que deu origem, tanto ao Capital como à Legião Urbana. E Geração Coca-Cola era uma música original lá da época do Aborto Elétrico, né, composta pelo Renato, a letra. Eu te recomendo escutar essas versões mais pesadas, assim, né? Mas é claro que a icônica é aquela que está no primeiro disco ali. E é uma música punk, simplinha, aqueles, né, 2, 3 acordes ali, se tanto. Nada muito a comentar, tem aquela energia, tem aquela urgência, né, tem aquele impacto até dançante que essas músicas do punk costumavam ter naquele período. O que interessa mesmo aqui é a mensagem, vamos dizer assim, que acaba sendo passada através dessa força, né? Então, o primeiro verso da letra, né, o Renato canta: quando nascemos fomos programados a receber o que vocês nos empurraram com os enlatados dos USA das 9 às 6. É muita informação que está dada aqui, provavelmente quem não é ou que não é interessado na história, né, ou que não é daquela geração, talvez não entenda do que é que ele está falando aqui, porque quando nascemos fomos programados. Vamos rebobinar a nossa fita e tirar de jogo a dimensão da internet. Nós estamos numa época pré-internet, na qual toda a informação que você tinha vinha da mídia. O que eu quero dizer por mídia? Rádio, televisão, cinema também, e jornalismo em geral, né? Jornal e revista. Você não tinha muito como, né? Salvo se você conseguia viajar, ter contato com gente mais de fora, era muito difícil você escapar de um universo comum que era, de certo modo, determinado por aquilo que estava dentro desses meios, né, de comunicação, né, nessas mídias em geral, tanto para jornalismo quanto para arte. Quando a gente vê, quando nascemos fomos programados, o que ele está querendo colocar é mais ou menos assim, bom, eu fui educado por essa estrutura, do rádio, da televisão. Quando ele fala das 9 às 6, ele está falando da programação de televisão, já é uma geração que nasce com a televisão, de certo modo, como presente. Isso é para uma adolescência, uma juventude, que a música sai no final da década de 70, então pega mais ou menos essa geração de 70, 60, 70. Mas isso continuou na década de 80 e também na de 90. Porque as televisões, assim, as crianças, por exemplo, iam para a escola à tarde e de manhã o que assistiam, né? Na década de 80 é que se abriu a dimensão de programas voltados para crianças, né? Não só aqueles desenhos da Hanna-Barbera que passavam nas décadas anteriores. Mas é quando surge a Xuxa, o Balão Mágico, o Trem da Alegria, a Angélica, tudo isso acontece nos anos 80. E a criançada era basicamente, né, ficava de manhã assistindo essas coisas, desenho, né, que são os enlatados, que tem a ver não só com isso, mas também os seriados, que às vezes enfiavam, né, tipo, sei lá, Esquadrão Classe A, né, o Hulk, o MacGyver, que faziam todos esses seriados, esses enlatados americanos, né. E a gente era programado, então, né, a televisão programava aquilo que a gente prestava atenção no final das contas. Era para a escola e era esse universo de televisão. Foi o que formou essas gerações, essa geração chamada então de Coca-Cola, mas já chegamos nela, né? E a gente não tinha escolha.
Não é como na internet que você pode escolher, né, no que você vai prestar atenção, o que você vai consumir. Não era assim mesmo. E essa coisa dos empurrados com os enlatados tinha essa dimensão comercial, vamos dizer assim, capitalista, mas também tinha uma dimensão de guerra política, porque com a Guerra Fria, uma das formas dos Estados Unidos combaterem essa Guerra Fria era através da cultura. Eles foram muito melhores do que isso, do que os comunistas. Tem um documentário, por exemplo, que acho que está na Netflix, se chama Chuck Norris contra o Comunismo, que se passa na época da Romênia, onde os jovens de lá começavam a ter acesso, né, a alguns filmes, uns seriados americanos, e isso foi muito fundamental para romper aquele totalitarismo que estava ali presente. Então era um meio de guerra cultural mesmo. Né? Pra vocês terem uma ideia de como isso é sério, nós estamos hoje, em 2025, entrou um novo governo nos Estados Unidos que começou a revelar para onde se financia, os Estados Unidos financiam acho que um órgão governamental chamado USAID, né, que é a ajuda dos Estados Unidos. E quando se revelou, você vê que as ajudas dos Estados Unidos têm toda uma pauta de valores, de crenças, de ideologia com os quais eles estão financiando no mundo inteiro. Você pode não gostar da pauta atual, mas o fato é que esse USAID existe há muito tempo e a pauta anterior tinha outros valores e crenças. Na época da Guerra Fria eram os valores do individualismo americano, do capitalismo, né, do liberalismo, né, do consumismo. Né? Hoje já a pauta mudou, mas não o uso dessa ferramenta de guerra cultural, vamos dizer assim, de formatar, né, de programar as pessoas de acordo com o que vem então dos Estados Unidos. Né? E no geral, o que é que vinha disso tudo? Né? Aí vem a segunda parte do primeiro estrofe, que é: desde pequenos nós comemos lixo comercial e industrial, mas agora chegou a nossa vez, vamos cuspir de volta o lixo em cima de vocês. Essa autoironia é muito interessante, porque o Renato amava o estilo do punk, né, do pós-punk, etc e tal. Então, quando ele vomita o lixo em cima de vocês, é mais ou menos o seguinte: nós vamos usar as armas de vocês contra vocês mesmos, denunciando tudo isso. Uma atitude que é típica do punk mesmo. E aqui é legal de você prestar atenção nisso, porque uma das acusações que se fazia para esse rock dos anos 80 é que ele não tinha nada de brasilidade. Ele era literalmente uma espécie de cópia decalcada do que se fazia na Inglaterra e nos Estados Unidos. E é verdade. Né? Tem muito pouco de presença brasileira ali, principalmente num primeiro momento desse punk que vem de Brasília, também de São Paulo ali. Vem muito mais de fora, a influência é muito mais de fora. Portanto, é uma primeira geração que, de certo modo, já faz parte desse universo de globalização, no qual essas diferenças regionais vão perdendo o seu lugar, né, digamos assim, e a sua dimensão maior de influência e formação. Mas isso significa que deixa de ser brasileiro? Essa era uma acusação que se fazia muito. O Dinho Ouro Preto, por exemplo, ele tem um livro chamado Dia de Luta. O rock e o Brasil dos anos 80 tem uma fala do Dinho que ele fala assim: olha, eu cresci ouvindo essas coisas, e eu vivi aqui nesse Brasil. Eu sou tão brasileiro como aquele que viveu no interior do Nordeste e toca música nordestina. Ele tem um ponto mesmo com relação a isso. E aí é por isso mesmo, né, que a arte e a música que se faz vai ter muito pouco de brasilidade e muito dessa programação universal que veio de fora para dentro. Né? E essa é uma geração diferente mesmo. Né? Eles são os filhos de revoluções, né? Como diz no refrão, somos os filhos da revolução. Qual revolução? Revolução cultural, revolução comunista, revolução francesa, revolução sexual da década de 60. Todas essas coisas são os filhos dessas revoluções, cujo resultado é uma espécie de liberdade individual como talvez nunca antes a gente tenha visto na humanidade. Tanto pro lado bom quanto pro lado ruim disso tudo. Né? Quando ele diz somos burgueses sem religião, já tem a ver com essa liberdade de não ter religião, de você escolher qualquer que seja a sua religião. Mas sendo burgueses, né, estando sendo dentro desse contexto capitalista, de fato essas gerações novas que surgem, eles são cada vez menos sem religião. Isso só foi aumentando, né, essa distância. Somos o futuro da nação, e são mesmo, porque a juventude vai ser o futuro da nação lá para frente. Né? Somos então a geração Coca-Cola, porque a Coca-Cola era o símbolo máximo dessa presença norte-americana, dos Estados Unidos, no mundo como um todo. Acho que na década de 80 para 90, o símbolo maior disso se tornou o McDonald's. Não por acaso, você vai no McDonald's, não tem Pepsi, tem Coca. Né? Então essa presença muito forte dessa cultura norte-americana, de fato, nos programou aqui. Programou várias gerações, a minha dentre elas. Né? Eu sou de 1976, o Renato Russo nasceu na década de 60, mais novos do que isso, então eu já pego não só esse lixo que veio de fora, mas também o lixo que eles estão cuspindo em cima da gente. Lixo aqui tem que entender como uma atitude punk, tá? Também me programou. Essas coisas também me programaram de uma maneira mais próxima. Né?
O segundo verso, que então a música meio termina, é: depois de 20 anos na escola, não é difícil aprender todas as manhas do seu jogo sujo. Não é assim que tem que ser? Vamos fazer nosso dever de casa e aí então vocês vão ver suas crianças derrubando reis, fazer comédia no cinema com as suas leis. Né? Atitude punk aqui de novo. E de fato, me parece que, principalmente as gerações da década de 70, década de 80, acho que década de 90, tinha uma percepção muito aguda da hipocrisia dentro da sala de aula, do que era ensinado, e também da desconexão daquilo que eram os assuntos, matérias de sala de aula, com a vida que acontecia do lado de fora. Era um faz de conta muito grande. Então havia todo um aspecto, não digo doutrinal, mas um aspecto, olha, tem que ser a coisa ser meio assim, e havia uma liberdade do lado de fora que ia contra aquilo e mostrava que era muito melhor do que aquilo que se tentava ensinar dentro da sala de aula. Então, olha, depois de tantos anos, e tendo essa liberdade de começar a perceber essas coisas, né? De aprender as manhas desse jogo sujo, de ficar sendo programado, etc, 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 né? Vamos fazer nosso dever de casa. Nós vamos fazer a mesmíssima coisa, nós vamos derrubar essas coisas todas, né? Com uma atitude que naquela época era justamente a atitude punk, né? Do faça você mesmo, né? Do vá contra todo o governo, o sistema, etc, etc, etc. Geração Coca-Cola se torna um grande ícone, uma música que é atemporal, porque as gerações que se seguiram, de certa maneira, estão sendo programadas dentro disso de uma maneira muito mais complexa, muito mais intensa até. Porque o universo de redes sociais, de TikTok, acaba tornando isso até mais forte do que apenas com a televisão. Com a diferença que hoje é possível você conseguir escapar desde que você queira e conseguir ter contatos muito maiores. É claro que a coisa da brasilidade vai acabar aparecendo, né, mas isso é assunto para outras músicas. Geração Coca-Cola acaba sendo algo que eu acho que define muito melhor o que são a geração X, Y, Z, tanto faz, entendeu? As nossas bobagens e os nossos lixos mudam, mas o fato de que esse embleminha, todo mundo está tomando Coca-Cola da edição e não consegue ficar sem, acho que não tem como negar. Somos ainda a geração Coca-Cola.